Então, pessoal, combinei com vocês antes de trazer esse panorama, né? Na verdade, o texto da tese que eu socializei, eu não me lembro se eu cheguei a socializar o último texto de tese, que foi o que eu mandei em novembro para o HCTE. Praticamente 80 páginas da minha tese é esse trabalho que tem aqui. E como eu tinha já socializado o texto da tese, eu não senti necessidade de socializar de novo, né? Mas o conteúdo que eu estou apresentando aqui é um briefing mesmo, bem resenha das 80 e tantas páginas que tem, acho que são 87. E acho que ali vocês encontram uma apresentação extensa e interessante. Deu um trabalho tremendo fazer isso, fazer esse trabalho da bibliografia, porque quem puder ficar plugado aí no grupo, que eu vou desligar o meu WhatsApp aqui para não ficar buzinando enquanto eu estou apresentando. Deixa eu também fechar outra janela aqui, janela de mais aberta. Ok. Então, deu um trabalho tremendo, mas eu estava num programa de História das Ciências, e em História das Ciências a gente tem que contar a história do desenvolvimento de um pensamento, né? Não adianta a gente pegar algumas ideias e tratá-las pontualmente, à luz de outros pensadores, porque em História das Ciências interessa justamente o processo de desdobramento do pensamento do sujeito, da sua gênese até o seu momento mais maduro. Isso, para mim, foi facilitado porque eu venho de uma área dos estudos teológicos, que é a área de exegese. E, praticamente, a exegese ela trabalha com pensamentos originais e seus desdobramentos, né? Então, é uma ciência muito semiótica, a gente tem que correr muito atrás do que o cara estava tentando dizer naquele momento que disse, qual era o contexto daquele momento. Então, todo o texto tem um nascedor. Não adianta tentar identificar esse texto solto no tempo e no espaço, é preciso compreender a gênese dele, mas também os momentos de maturação do próprio escritor quando está levando aquele pensamento adiante. Inclusive, na teologia dessa área de exegese, tem uma piadinha engraçada que fala assim: é melhor teólogo morto do que teólogo vivo, porque o teólogo morto fica mudando as coisas que ele falou ao longo da vida. E aí, se você lê o cara lá 30 anos atrás, você lê a última obra dele, possivelmente já não é mais a mesma coisa e parece até outro autor diferente. Então, esse processo me facilitou em termos de desenvolvimento da exegese, né? Eu saber quem é que fala e tratar o autor dessa obra, apesar de ser o mesmo, né, das obras, apesar de ser o mesmo sujeito, lembrar que ele é um autor diferente em cada momento da história que ele está passando. Então, o que ele escreve num determinado momento da vida pode não coincidir mais à frente. Pode coincidir, pode crescer e pode vir até a se contradizer. Então, essa é a base que ampara o método de trabalho que foi feito com essa biobíblia, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela, para vocês verem aqui um pouquinho do slide que eu trouxe. Eu só tentei fazer um quadrinho para cada um, para não ficar um troço muito chato, e até porque o texto é extenso, vocês têm lá no texto da tese. Quem não tem o texto da tese, é só me pedir que eu posso mandar depois. Deixa eu mostrar vocês aqui. Então, vamos falar um pouquinho, né, da estrutura da coisa. O que eu gosto de falar sobre o Whitehead é um pouquinho do que me cativou em pesquisá-lo, né, o que trabalha a meu favor no sentido de que eu gosto desse cara, eu gosto desse autor, e tem a ver com isso aqui, né? Ele é um cara que escreveu lá no final do século XIX e XX, mas que as coisas que ele falou ainda são atuais para a gente hoje. E, na verdade, grande parte das coisas que ele fala só começa a ser entendido. E como eu uso esse processo, né, de perguntar quem é que está falando, quando está falando, e etc., e lembrando que todos nós trazemos para dentro da nossa compreensão de texto, de ideias, de pessoas, de relacionamentos, toda a nossa experiência prévia e essa
essa experiência prévia ela constrói predisposições a acreditar em algo do jeito X, ela trabalha com pressupostos Y, ela traz preconcepções estabelecidas por gente que escreveu antes de nós e quando nós tivemos contato com o autor pela primeira vez, e traz também preconceitos que a gente acaba desenvolvendo, né, em tratar determinadas ideias de maneira XYZ. E para essas formações de tantos prés, né, que era uma coisa que Gadano tinha, o Paul Ricoeur também fala um pouco, mas tem mais gente na área da filosofia que fala sobre essas preconcepções, a nossa própria história vai imprimindo para dentro do processo de leitura o nosso próprio modo de ver o texto. E aí eu preciso definir quem é que está falando. Né? Então, quem está falando é a Lília, é uma mulher, é cisgênero, é mãe, é divorciada, tem 56 anos, tem 2 filhos, é administradora, é cientista da religião, é empresária, gestora por formação, mas é educadora por vocação. Então, assim, venho de uma tradição religiosa de matriz judaico-cristã, protestante evangélica, mas o meu diálogo é super ecumênico. Na verdade, ele, para além de ecumênico, ele é interreligioso, tranquilo, diálogo de boa com filosofia oriental, com yoga, com indiana e o que for, porque eu entendo a experiência do sagrado refletida em diferentes formas de pensamento. Então, isso é talvez a grande característica que me traz para dentro do pensamento processual, quase que como uma usuária do sistema, a lógica do Whitehead, né? Porque eu acredito que essa lógica é muito mais uma forma integrada de pensar, agir e ser, de se relacionar, do que um mero sistema de pensamento ou uma coletânea de ideias. Então, esse é o meu pressuposto. O método exegético que eu falei para vocês, eles têm basicamente 5 perguntinhas clássicas, né? Quem é o autor que está falando? De onde ele fala? A partir de que contexto vivencial ele está falando? Em que época ele está falando? Para quem ele está falando? E por que ele está falando? Então, essas 5 perguntas, elas orientaram o meu diálogo com cada obra do Whitehead de maneira independente, sabe? E aí vocês vão vendo aqui um pouquinho disso que eu trago. Então, o primeiro livro dele, que ele levou 8 anos para escrever, ele começou... Vamos falar um pouquinho da carreira dele em termos de Cambridge. Né? O Whitehead, enquanto ele está em Cambridge, os 30 anos que ele fica em Cambridge, 28, 30 anos, ele praticamente está focado em geometria, álgebra e matemática. Quando ele sai de Cambridge, ele já está tão de saco cheio com a história, de modo como você tem que ensinar uma ciência de um jeito que tinha que fazer sentido na vida das pessoas, e acaba não fazendo. Ele já está irritado com isso que ele rompe. Na verdade, ele tinha mais tempo em Cambridge, ele pediu demissão, ficou 1 ano desempregado e foi para Londres trabalhar com educação. E em Londres eles tinham umas universidades assim mais holísticas, né, que agregava áreas de conhecimento bem distintas umas das outras, muito diferente de Cambridge, ainda mais onde ele estava, que era o berço do Newton, aquela coisa toda. Então tinha essa tradição newtoniana de carregar a lógica do Newton para onde quer que fosse. E quando ele vai para Londres, que ele vai para essa universidade de Londres, que é uma universidade assim, é um grande conglomerado de outras faculdades, ele começa a transitar em muitas outras áreas de conhecimento e fica igual pinto no lixo. E é ali que brota o Whitehead filósofo. Então, nesse tratado de álgebra universal, ele pegou a teoria do Grassmann e ele está tentando mostrar lá que tem um esquema que dá para servir para você colocar em tudo, e ele tenta fazer isso. Isso aí, na verdade, foi a dissertação de mestrado dele, que ele tentou trabalhar em forma de teoria, e ele seguiu isso um pouco também na tese, mas ficou limitado a esse processo. E antes dele terminar isso daí, ele já estava sendo cantado pelo Russell para fazer a participação dele nos Principia. Então, ele começa a dar pitaco lá nos Principia, que são 3 volumes. O negócio que era para ter demorado 1 ano, demorou 10 anos. Enquanto ele estava trabalhando nos Principia, ele trabalhou com outras obras menores, que são, acho que, 2 obras, principalmente uma, né, que é a Introdução à Matemática, que é fantástica, apesar de ser pequenininha, e
tinha uns babados lá em Cambridge, né, que o pessoal dizia que o Russell não sabia fazer as demonstrações do jeito que o pensamento dele explorava. Então, ele precisou do Whitehead para fazer o trabalho de cão, né, que era fazer as demonstrações. E, na verdade, grande parte da influência do Russell para ser matemático vem do próprio Whitehead, porque ele era filósofo, né? Então, tem algumas coisas bem interessantes aí desse relacionamento deles. O Victor Lowe, ele explora muito, ele é muito tendencioso, ele está doido atrás de uma fofoca. Aí ele conta umas coisas, dizendo que o Bert se apaixonou pela esposa do Whitehead, e aí ficou um negócio meio tenso entre eles durante muito tempo, mas o Whitehead nunca deixou de ser um lorde com ele. E tal. Enfim, tem um espetáculo, mas a gente vê muito claro que o Victor Lowe não gostava ele não gostava nem do Russell, nem da esposa do Whitehead. Então, ele sempre envenena um pouquinho os comentários quando ele vai falar sobre isso, né? Sobre esse tempo deles trabalhando juntos. Mas, de fato, o Russell estava dedicado a esse projeto integralmente, o Whitehead estava dando os tempos livres. Então, quando tinha férias de verão, aquela coisa toda, ele parava as atividades em Cambridge e dedicava para fazer as demonstrações que o Russell precisava nesse compêndio. E aí foram surgindo outras demandas, né? Enquanto o volume não acabava. O primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume, e aí ficou combinado que no quarto volume era praticamente o Whitehead que escreveu sozinho. E ele ia trazer para lá os conhecimentos que ele tinha tentado desenvolver na obra seguinte, que foi essa daqui, os axiomas da geometria, que eram 2 panfletos didáticos, né, de grande volume, que eram usados nas aulas do Whitehead. E aqui, o conteúdo desses 2 panfletos didáticos é que viria a ser o 4º volume dos Principias. Só que eles romperam a relação antes disso. Né? Do que eu pesquisei, Whitehead percebeu, e aí eu falo isso a partir do filtro mesmo de várias fontes que eu li. Ele percebeu que sempre que ele trazia uma demonstração do Russell, e ele dizia, isso aqui que você está falando é assim, mas tem isso. Aí ele fazia 10 páginas de comentário e tal, não sei o quê, para mostrar que o modo como o Russell estava apresentando a ideia não estava convincente. Então, ele que fazia as grandes demonstrações e tudo mais, e ele percebeu que, em relação ao 4º volume, quando ele trazia as ideias que ele estava desenvolvendo aqui, ele percebia que o Russell levava isso para outros pensadores como se fosse ideia dele. Aí o Whitehead, gentilmente, muito elegantemente, saiu do processo de fazer o 4º volume. Coincidiu que era vésperas da Primeira Guerra Mundial. O Russell tinha ideias políticas bem diferenciadas da do Whitehead. Whitehead achava que a Inglaterra tinha que se engajar na guerra para promover a paz, e o Russell tinha ideias políticas muito fortes a respeito disso, que não tinha como manter a paz com engajamento, ele era a favor de um boicote dos países na guerra, e etc. E esse ponto de tensão entre os dois acabou servindo para o Whitehead de maneira muito conveniente para ele se afastar do Russell enquanto um produtor de conhecimento, que eles trabalhassem juntos. Então, nessa mesma época, os axiomas acabaram ficando em 2 panfletos grandes mesmo, né, de 50, 60 páginas cada um, virou um livreto de umas 100 e poucas páginas, e dali os 2 amigos se separam. E o Whitehead ele tem experiências muito dramáticas em relação a tudo isso. Mas o que foi mais legal desse período foi isso aqui. Ele percebia que o trabalho dos Principias estava ficando muito complexo e o leitor comum não ia curtir esse negócio. Né? Então, ele resolve fazer um livrinho de bolso para mostrar a utilidade da matemática, basicamente. E eu gosto, né, de citar, porque quando eu conheci o Whitehead, eu conheci pelos fins da educação, adorei a linguagem, e eu estava pensando em entrar na licenciatura em matemática naquela época, e achei esse livrinho no sebo e fiquei encantada com ele. Assim, gente, se esses caras fizessem isso
quando tivesse no ensino fundamental, no médio, sei lá, as pessoas não iam ter trauma com matemática. Eu gosto dessa fala que ele diz aqui, né, que eu comparo com o mundo do Gulliver. Então, ele fala assim, ele fala como a matemática tem sido ensinada, né, e pensada de forma muito inútil. Então, ninguém consegue convencer o aprendiz da matemática de que ela tem utilidade. Ele fala assim, Swift, na sua descrição da viagem de Gulliver a Laputa, ele tem duas opiniões a esse respeito. Ele descreve os matemáticos de Laputa, né, como sonhadores estúpidos e inúteis, cuja atenção tinha de ser despertada por palmadas. Olha que interessante. Em seguida, ele descreve o modo como o alfaiate matemático de Laputa faz uso atropelado dos seus instrumentos de medição, como quadrantes, réguas, compassos, e, ao não saber exatamente a função dos instrumentos, acaba produzindo artefatos muito desajeitados. No mesmo tom de humor, ele evidencia a importância desses mesmos matemáticos desajeitados para a sustentação da governança do país. E aí ele fala, os matemáticos de Laputa, com a sua maravilhosa invenção da ilha magnética flutuante no ar, governam o país e mantêm a sua ascendência sobre os súditos. Então, ele fala dessa idiosincrasia absurda, né? Que é uma ciência que é necessária, os rudimentos, os conhecimentos que estão ali agregados são necessários, mas o modo de passar para adiante é muito deficiente. Muitas das vezes, os próprios usuários dessas ferramentas, desses conhecimentos, não sabem a melhor forma de usá-los. Esse livrinho tem um papel nevrálgico em tudo que o Whitehead faz dali para frente. Você vê que em 1910 ele tinha acabado de sair de Cambridge, foi o ano que ele ficou desempregado, ele não estava trabalhando nessa Universidade de Londres, e esse livrinho ele representa esse ponto de mutação entre o cara que era um matemático estrito sensu para o cara que vai filosofar sobre educação, sobre formas de pensar. Então, se a gente gosta de Modes of Thought, de Advent of Ideas, ninguém curte o processo de realidade, tudo bem. Mas se a gente curte bastante essas últimas obras dele, a gente deve a esse livrinho aqui, de 1910, porque é aqui que ele está convencido de que ele tem que mudar a forma como a gente raciocina sobre certas áreas de conhecimento e sobre certos saberes. Então, esse livrinho ele virou assim best-seller na Inglaterra. A editora que estava publicando isso aqui, ela estava pegando grandes áreas do conhecimento e fazendo livrinhos de bolso para popularizar realmente o conhecimento dessa ciência. Então, alguém fez sobre a introdução à física, alguém fez, né, a química, e ele tinha feito da matemática, e foi um super sucesso. Talvez a obra mais bem-sucedida do Whitehead tenha sido essa. Então, ele faz essa reflexão sobre esse uso, né, do cotidiano, mostrando qual é o papel, a importância da ciência, né, no processo. Então, a matemática é uma ciência do cotidiano, e a gente pergunta, né, o que são as coisas, e a ciência vai mostrar para a gente como essas coisas, como essas ideias elas são explicáveis, elas são comprováveis. E aí termina, né, que assim, as ideias matemáticas, em virtude de serem abstratas, elas nos dão aquilo que nós precisamos para uma descrição científica do decurso dos acontecimentos. E termina dizendo que quando a ciência se desenvolve e se aperfeiçoa, ela se torna matemática em todas as suas ideias e conceitos, independente da área da ciência de que estão falando. Então, ele é um apaixonado, mas é legal ele mostrar isso dessa forma, porque se alguém tem raiva de matemática, começa a ficar com uma certa consciência pesada de que não, eu vou precisar de matemática em algum momento. Aí ele vem para essa obra que é, como eu falei para vocês, né? Antes ele estava agoniado com o modo como as ideias são apresentadas no processo educacional e por que as pessoas aprendem a ter aversão a certas áreas de conhecimento. E nessa obra de 1917, ele trabalha objetivamente com isso. Ele quer mostrar que temos que mudar nossas formas de raciocinar sobre certas coisas. E esse livro foi praticamente reeditado depois, quando ele estava já nos Estados Unidos, e se tornou Os Fins da Educação, que foi, na verdade, a obra que me foi apresentada primeiro, né, do Whitehead. Eu cheguei para o pessoal lá do Centro de Estudos Processuais e falei assim, vem cá, vocês me recomendam começar lendo Whitehead por onde? Eles falaram que era pelos Fins da Educação. A diferença de Organization para os Fins é basicamente 2 capítulos, né? Nos Fins, ele
colocou um capítulo a mais e no Organization ele tinha 2 capítulos que eram muito relacionados com as questões de guerra também, de modo que a Inglaterra se envolvia em política no período de guerras, e aí ele retirou esses 2 capítulos, manteve todos os outros e acrescentou mais um ou outro que ficaram nos fins. Então, entender os fins, eu gosto de sugerir ao pessoal, foi muito legal. Se eu tivesse começado a ler o Whitehead pelo processo de realidade, eu tinha dado um tiro na cabeça, porque não tinha como. Eram os fins da educação que mostrava esse pensador encantador, didático, super claro para colocar as ideias de uma maneira assim, muito simples, que é exatamente o que acontece em processo de realidade, porque ele se atropela. Vou falar um pouquinho sobre isso adiante aqui. Aí vem a trilogia, né, que torna o Whitehead um filósofo pré-especulativo. E essa trilogia de obras ele considera uma continuidade da outra. Elas são produtos dessa tentativa que ele faz de colocar o que ele está propondo em Organization of Thought lá em prática. Ou seja, como é que eu transformo a compreensão das ideias numa determinada área científica numa coisa mais palatável. Se atrapalha todo, não é uma coisa fácil, e eu acho que isso é uma coisa bonita que eu aprendi com o Whitehead. Ele dá a mão à palmatória, né? Ele percebe que ele, nossa, me enrolei todo aqui, deixa eu escrever de novo de um jeito mais claro. Ele faz isso constantemente. Então, em Inquiry, ele coloca umas ideias, apresenta para a Royal Society, o pessoal fala, não sei o quê, o pessoal faz uns gemidos, umas caretas para o pensamento dele. E aí ele fala assim, não, realmente não está fácil de entender. É quando ele escreve o conceito de natureza. Então, é como se o conceito de natureza fosse o Inquiry em linguagem mais simples. Só que ele fez uns avanços, né? Ele trouxe as mesmas explicações, só que ele agora foi mais generoso com quem era de fora da matemática, porque no primeiro, no Inquiry, ele estava sendo muito matemático, e agora ele torna esse saber um pouco mais acessível para quem não é da matemática. Não é por isso que é a obra científica talvez mais acessada do Whitehead, né? O conceito de natureza, porque ele traz ideias bem complexas e ele apresenta a coisa da natureza bifurcada e etc., que é um conceito importante, desbravador para a época que surge, né, em 1920. E aí, o princípio da relatividade, ele evolui, isso que ele já vinha dizendo aí nessas obras e aprofunda mais para o lado mesmo da física. Então, uma sinopse assim, bem rápida, né, do que cada uma dessas obras está trazendo. Ele começa a dizer que quando a discussão sobre natureza fica restrita à teoria filosófica, ela não discute a natureza em si, mas definições de natureza, conceitos sobre natureza. E isso é o que ele está tentando quebrar, né? Ele não está querendo ficar nesse negócio aí. Ele está querendo fazer a síntese. Né? Como é que a gente conhece de fato natureza ao estudar a natureza? Não é conhecendo seus conceitos, é conhecendo o modo como ela se relaciona. Então, você vê que essa ideia, essa ética relacional que ele observa aí, vai perseguir o Whitehead até o fim da vida e vai ser a grande mola que torna ele esse filósofo orgânico que a gente conhece. Né? Então, dali para frente, praticamente todos os livros dele serão séries de conferências que ele deu num lugar ou outro, aí ele vai ordenando aqueles capítulos, bota mais um ou outro, pumba, forma coletânea e vai adiante. Então, as conferências que resultaram nesse livrinho, né, ele está discutindo como alguma coisa será conhecida. E não como é que o conceito daquela coisa vai ser discutido. Como que a gente, de fato, conhece algo a respeito da natureza, etc. Enfim, vamos lá. Se a obra anterior, né, se dedicava mais às ideias extraídas da física e da matemática, o conceito de natureza, ele agora vai trabalhar mais com a filosofia da física, menor ênfase em matemática. Então, aqui ele
aprofunda essa noção de natureza bifurcada, né? E essa noção de tempo e espaço agregado, acoplado, e que é uma coisa que ninguém está muito pensando nessa época dele. E aí ele propõe que o modo de se pensar a filosofia natural seja modificado. E aí ele fala, né, que se os leitores ficarem entregues ao vício cômodo da bifurcação, nenhuma palavra do que ele está escrevendo vai ser inteligível. Eu tive bastante dificuldade de entender o conceito de natureza quando eu tentei ler, quando foi? Acho que foi 2013. Depois que eu li, fiz educação, li introdução à matemática, e tinha lido a primeira parte do processo de realidade, aquela parte introdutória dele, aí eu consegui ler o conceito de natureza e entender o que ele estava falando. Então, ele está partindo do método do Einstein, mas ele desdobra esse pensamento a partir de outros pressupostos e mostra em que ponto que eles se divergem, né? E no princípio de relatividade, ele junta tudo que ele já tinha escrito sobre relatividade, que ele vinha escrevendo, gente, desde Axiomas, tá? Desde aquela obra lá que ficou, que deveria ser o 4º volume dos princípios, e não foi, que ficou nos 2 cadernos didáticos de Cambridge. Ele reúne tudo que ele vinha escrevendo, apresentando em conferências, porque tem um acervo enorme de coisas que o Whitehead nunca publicou, e faz essa obra dos princípios da relatividade, segundo o próprio Whitehead. Então, ele faz isso com a intenção mesmo de vir dialogar com Einstein sobre esse assunto. Os 2 panfletos do Einstein estavam recém-publicados, né? Só que eles estavam trabalhando meio que em simultâneo, sem terem lido um ao outro. Inclusive, quem o Einstein leu não foi objetivamente quem o Whitehead leu para chegar na mesma conclusão. E o Desmet, que é o autor contemporâneo que mais lida com o diálogo entre a teoria da relatividade do Einstein, as teorias do Einstein e a do Whitehead, ele fala, né, que o que aconteceu nesse final de obra foi que muita gente nunca soube selecionar ou saber fazer diferença, praticamente, entre o modo que o Whitehead pensava e o modo como o Einstein pensava. Então, o Whitehead, quando escreve os princípios de relatividade, ele não tem intenção de combater o caminho, né, a trilha que o Einstein seguiu. O que ele estava propondo era uma heurística alternativa, que, por causa dessa obsessão do Whitehead fazer demonstrações, que é a obsessão de matemática, eu vi isso quando eu estava fazendo a licenciatura, né? É um negócio assim, doentio mesmo, tem que fazer demonstração. A linguagem das demonstrações matemáticas ela tem uma precisão, uma cadência muito própria. Por causa dessa obsessão dele pelas demonstrações, ele acabou provocando uma substituição da fórmula do Einstein. Porque nas demonstrações do Whitehead, ele chegava a algumas questões, e foi o que ele debateu com Einstein, que o modo como Einstein apresentava as ideias não era completo. Então, o Desmet, que é esse cara aí que mais estuda isso, ele fala que é incorreto dizer que a teoria geral de relatividade do Whitehead seja equivalente à do Einstein, tá? Mas, por muito tempo, o pessoal não sabia fazer diferença entre uma e outra. As duas tinham ponto de partida, né, no Newton, em termos de notação. A equação da gravitação do Einstein é não linear e a do Whitehead é linear. Mas essa pequena diferença entre as duas equações faz com que os resultados e as predições estabelecidas nas duas teorias possam divergir. Então, ele fala que, para a filosofia da ciência, é importante que a gente saiba que, desde 1970, um físico tentou refutar a teoria do Whitehead, mas, na verdade, por décadas, a teoria do Whitehead, em termos experimentais, era indistinguível da teoria do Einstein. Tá? Os dois quebraram paradigmas mais ou menos na mesma época. Inclusive, tem um trecho da entrevista do Russell
ou um pedaço de texto que ele mandou para alguém, para um editor, onde ele fala que o Whitehead tinha chegado no mesmo lugar que o Einstein. Ai, gente, desculpa. Whitehead tinha chegado no mesmo lugar que o Einstein chegou, talvez antes até. Mas como eles não dialogavam e não foi publicado antes, Einstein ficou mais famoso. E Ciência e o Mundo Moderno, agora ele já está, dali para frente, ele já está nos Estados Unidos, está certo? Esse é o primeiro livro que ele publica nos Estados Unidos, depois que ele vai para Harvard. Então, já tinha terminado carreira em Cambridge, já tinha terminado carreira em Londres, e agora ele está entrando nessa época onde ele vai ser muito mais filósofo do que matemático. O que ele está tentando fazer? Aí a gente precisa entender um pouquinho desse contexto que leva o Whitehead para os Estados Unidos, né? Ele sai de uma Inglaterra que tem um diálogo profícuo com as ciências duras, experimentais, etc., e que não está muito preocupado com a vinculação entre religião e ciência. E ele aterriza, na verdade, ele desembarca do navio nos Estados Unidos, no cinturão bíblico, que é uma região dos Estados Unidos que a gente chama de uma região totalmente orientada pelo pensamento religioso, bíblico e ética protestante. Tem áreas dos Estados Unidos que são mais seculares e mais abertas, inclusive o Centro de Estudos Processuais na Califórnia, ele está completamente avesso, mas ele chega ali, no leste norte-americano, e essa tradição religiosa fundadora das universidades ali é um negócio muito pesado. Então, é como se tudo que você vai dialogar sobre ciência naquele espaço tem que virar uma discussão apologética de ciência e fé, não sei o quê. E ele, quando ele escreve Ciência e Mundo Moderno e as outras obras que ele vai escrever a partir daí, ele está muito interessado em provar que ciência e religião não se distinguem. Você vai ver isso nesse livro, vai ver depois o simbolismo também. No próprio Adventure ele traz um bocado disso também. Então, é legal a gente... O próximo, né, que é o Religion in the Making, ele também vai fazer esse tipo de abordagem, mostrando que não tem divergência. E aí você vê que ele já está com esse pensamento orgânico, né? Essa coisa de combate à dicotomia já está muito enraizado, já está muito maduro na cabeça dele. E ele vai trazendo os norte-americanos para esse processo de compreender que não precisa haver um antagonismo entre ciência e fé, fé e ciência. As duas coisas elas são interdependentes. Se a gente entende que é isso que está no contexto, né? Quando ele está escrevendo essas três obras, aí a gente entende por que ele escreveu o que ele escreveu. Inclusive, uma dessas, se eu não me engano, é essa obra aqui, é uma conferência que ele dá dentro de uma faculdade de teologia, né? Então, é legal a gente compreender esse processo. Então, tem Ciência e Mundo Moderno, tem Religion in the Making. Aí, veja só, a gente não dá muita bola para esse livrinho aí, o simbolismo, mas o que ele está fazendo em simbolismo é criar uma espécie de... Ele está escrevendo processo de realidade nesses tempos, né? Mas ele está querendo criar um glossário, né? Tipo assim, um handbook para o pessoal consultar sobre os termos que ele já está trabalhando com eles a nível de conferências, etc., mas que ele está formulando de uma maneira mais estruturada para trazer o processo de realidade. Esse glossário complexo que a gente tem tanta dificuldade para entender, ele já dá uma ensaiada em simbolismo. Então, é legal a gente entender porque ele considera simbolismo, processo, realidade e o Adventures que a gente vai estudar como uma trilogia. Ele acha que as três obras elas se completam, na verdade, elas fazem parte de um grande processo de desdobramento das mesmas ideias. Processo e realidade, que é o nosso osso, né? É uma obra que ele se atrapalha toda. Eu falo isso porque não tem uma outra forma de você dizer sobre o processo de realidade. Ele está tentando pegar tudo que ele pensou na vida a respeito dessa forma não dicotômica, dessa forma orgânica como a realidade funciona. Chama isso, né, de modo processual, e aí ele vai criando os nomes dos personagens desse modo processual para descrever essa realidade, cunha termos novos, entidade atuante, mundo atuante, contraste, e vai colocando as ideias dele lá, sempre obcecado com essa noção de que o vocabulário que a gente tem não dá conta de exprimir o que eu estou tentando dizer.
E, ao criar esse monte de neologismos, né, para a época são muito vanguardistas, ele acaba se tornando ininteligível porque a cabeça da galera é fechada. É fechada. O pessoal não tem facilidade para entender, e aí critica muito. Ele é curiosíssimo, porque ele fala e escreve essas coisas nos Estados Unidos, mas a partir de uma conferência Gifford que ele tinha dado em Edimburgo. Tinha sido convidado para ir lá na Escócia fazer aquela série de conferências. E as Gifford, elas são conferências que acontecem em várias universidades do Reino Unido e simultâneas. Então, se Edimburgo está trazendo Whitehead, no outro lugar vai trazer outro filósofo, outro. Então, assim, tem gente importante na história da filosofia que passou como conferencista das Gifford, né? Hannah Arendt, um monte de gente, muita gente mesmo. Eu fiz um resumo dessa gente toda que foi conferencista em Gifford. E era assim, uma honraria absurda. Só que ninguém entendeu o que ele estava falando, teve gente que se levantou, ele perdeu boa parte da audiência. Tem uma carta que ele escreve para o filho dele falando da sensação de fracasso dele. Ele não conseguiu me fazer entender. E aí ele volta, que é de novo essa resiliência bonita que ele tem, de não, eu tenho que escrever isso de um jeito mais claro. Então, ele vai desdobrar esse pensamento dele de maneira mais clara no que ele vai chamar de terceira obra da trilogia. A Função da Razão não é uma obra dessa, da trilogia, não é? Ele está falando... primeiro, ele dá esse retrocesso. Então, vem cá, para que a razão serve? Né? E ele fala que é para promover a arte da vida. Isso é muito bacaninha. O pessoal que gosta de lidar com estética, com arte, etc., enquanto na Função da Razão, um diálogo muito bonitinho. Como é um livro muito fininho, é fácil demais de você associar o que ele está dizendo ali com outras áreas de conhecimento. Né? Por fim, ele vem e coloca o Adventure, que é essa obra tão densa quanto o próprio Processo de Realidade, mas tem um vocabulário um pouquinho mais brando, mais gentil com a gente, que é a obra que vocês votaram aí para a gente estudar. É a penúltima obra completa dele. E, ao estudar Adventure, a gente vai entender melhor conceitos que ele colocou em Processo de Realidade que ficou atrapalhado lá no meio do caminho. Então, é como se ele reescrevesse o Processo de Realidade com um outro tipo de abordagem, mas tentando ser mais didático, mais entendível, mais compreensível para um outro leitor que não vem da área de filosofia, muito menos dessa área de diálogo de filosofia e ciências duras. Por fim, o Modes of Thought, que é uma obra, e dentro de Modes você tem um ensaio dele, chamado Nature and Life. É um capítulo de Modes, mas ele foi originalmente um livreto independente. E ele não coloca nenhuma ideia nova. Né? O que ele está dizendo ali são esboços, rascunhos de outros pensamentos, de outras anotações que ele teve, e onde ele traz... como que eu vou dizer? Eu acho que ele pega o que ele fez lá em Adventure e traz isso para um nível mais prático. Né? Por isso que o pessoal gosta tanto de Modes, porque em Modes você consegue pegar as ideias dele e aplicar de uma maneira muito direta, assim, sem grandes embaraços. Então, gente, do que eu tinha para apresentar a vocês, a única coisa que eu recomendo, que não está aqui, é a obra póstuma, né? Que foi feita com base num monte de ensaios que a galera tinha colecionado deles e que o pessoal não tinha publicado ainda em lugar nenhum. E aí tem bonito, é uma biografiazinha, uma autobiografia que ele escreve, muito simpática, em 1948, né? Na verdade foi publicado, ele morreu em 1947, então ele estava escrevendo isso no último ano de vida dele. E ele faz uma que é o Essays, né? Essays in Science and Philosophy. Ela foi publicada pelos discípulos e alunos do Whitehead, já um ano depois da morte dele, mas ali ele faz uma recapitulação tão charmosa assim, né, da vida dele, de tudo que foi esse jeito de pensar, esse modo. Ele fala dos acertos, dos erros dele. Isso aqui eu fiz, mas não deu certo não, porque os editores falaram isso e tal. E aí ele vai falando também, que eu acho que é bonito, é a releitura dele sobre a própria vida. Porque
quando eu me dediquei para fazer essa leitura desse jeito, com esse tipo de desdobramento, eu fui percebendo o modo como... Porque eu fiz uma biobíblia, né? Então, eu fui percebendo como é que os eventos da vida dele estavam influenciando as coisas que ele estava dizendo. E é legal, quando a gente chega lá em 1948, ver ele mesmo dizendo o quanto essas coisas atravessaram ele nesses momentos. Ele está falando lá, né? Quando ele está escrevendo o An Inquiry, ele está falando assim, eu estou escrevendo esse negócio com bomba de guerra estourando aqui, agora há pouco o avião estourou ali. E aí você vai percebendo, ele fala que ele escreveu isso vendo os colegas dele morrendo em guerra, dando aulas, enquanto, como ele era aposentado, ele não foi para a guerra, então os professores mais novos estavam todos em combate, muitos alunos com matrícula trancada, então estava todo mundo em combate, então a gente não tem ideia do que seja produzir conhecimento num continente em guerra, né? A gente não sabe o que é isso. E como é que isso confunde a ideia dos elaboradores do pensamento. Acho que são umas sacadas assim, bem legais que a gente pode tirar daí. Então, amigos, dou por encerrada a minha participação neste momento, como diz um professor meu. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. A gente combinou que seria uma introdução introdutória mesmo, né? Aquela coisa de bem panorâmica, porque vocês querem cair no livro. Né? Então, está aí. Não sei se vocês desejam considerar, colocar coisas. Estamos abertos. Deixa eu fechar meu microfone para vocês tagarelarem. Excelente, né? Excelente apresentação, professora Lília. Só fazer um comentário Principalmente porque foi curtinha, né? E você falou escrever em período de guerra, me lembrei do outro, né, do dono da metade do meu outro coração, né? Eu tenho um coração whiteheadiano, outro coração de Hartmann. Hartmann escrevia seus livros na Alemanha nazista, sem ser nazista, sofrendo um atentado terrorista para matá-lo em sala de aula. Então, assim, são dois autores que estão escrevendo com literalmente bomba caindo ali de fora. Né? Então, são autores que têm sistemas muito complexos, né? Muito cheios de coisas, e é incrível como eles foram tão criativos num período tão desgraçado, né? Um período tão triste. E tanto que o Hartmann, logo depois que acaba a guerra, vai ter um derrame, né? De tanto estresse. Mas, enfim. Mas é isso aí, Lília. Eu acho que a gente pode fazer essa apresentação se tornar um padrão, talvez assim, com slide, com trechos, né, para ficar mais fácil a galera apresentar, ao invés da gente vir aqui ler texto, né? Eu acho que é cansativo trazer texto completo, né, para ficar só tipo, parecendo igreja antiga, né, aquela igreja que o padre falava latim, ninguém entendia nada, e as pessoas só olhavam para a cara do outro. Então, eu acho que é bacana a gente manter esse padrão, né, de fazer um slide, não precisa ser complicado, né, uma coisa simples, com citações para a gente discutir. Não sei o que vocês acham. Eu acho super legal fazer assim. Deixa eu só acrescentar um negócio que você estava falando aí, do seu autor favorito aí. Eu, em 2008, fiz parte de um grupo de pessoas divorciadas, era todo mundo assim, meia idade, né? Tudo coroão, que nem eu. Aí, tinha um senhorzinho, o nosso grupo, ele tinha 80 anos, seu Oswaldo. E a gente foi para Friburgo numa viagem de confraternização, voltou, e seu Oswaldo ia lendo poesia. Ia lendo poesia, não, ele ia declamando poesias extensas, pensa naquelas poesias assim de 4, 5 páginas. E ele falando, e eu ficava de queixo, querendo dizer, gente, no dia que eu consegui lembrar 5 linhas de poesia de cor, o cara lembra de páginas e páginas, e não parava. E ele foi 2 horas e meia de viagem do Rio até Friburgo, recitando. Aí o pessoal alternava, não sei o que, daí a pouco, na volta a gente pegou o engarrafamento e ele continuava declamando poesias. O pessoal dava o microfone mesmo para ele fazer isso. E eu fiquei tão encantado que eu sentei do lado dele. Eu disse, seu Oswaldo, eu percebo ali, porque nessa comunidade onde a gente se conheceu, tinha muitos velhinhos que o prazer deles era declamar essas poesias enormes. Então, se ia ter uma celebração especial de alguma coisa, eles pediam a oportunidade para declamar poesias. Eu falei para ele assim, eu percebo que vocês, da geração de vocês, tinham não sei, uma ligação com a beleza, com a arte, de um jeito tão existencial
que eu queria entender isso. O senhor Oswaldo achou que ele foi aviador na Segunda Guerra, né? Tinha sido piloto da FEB. Explica para mim, senhor Oswaldo, como é que foi? Achou que é um homem vivido. Eu estou aqui, ele tinha acabado de perder a esposa, então ele estava muito tristezinho naquela época. Assim, conta para mim, senhor Oswaldo, como é que foi que a humanidade virou isso que a gente está vendo hoje? O senhor que contempla quase um século de existência humana, diz para mim como é que foi que... O senhor deve ter visto essa mutação acontecer. Como é que foi que a gente se tornou esse negócio? E ele falou uma coisa, eu falei assim, menino, é um homem muito bondoso, muito meigo. Ele falou assim, o ser humano nunca mais foi o mesmo depois da Segunda Guerra. Ele falou assim, você não tem noção do que era a humanidade antes da Segunda Guerra, o que a humanidade se tornou depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi responsável por trazer de dentro de nós as piores coisas que nós temos e também o nosso pior pessimismo. Por isso que a era, essa pós-modernidade, ela é tão desestruturante. Ninguém tem mais eixo, ninguém tem mais centro para nada. E eu fiquei com ele me falou isso em 2008, eu fiquei com isso na cabeça, isso me instigou muito a fazer estudo sobre pós-modernidade. Foi por causa dele, eu já tinha o meu amigo Cláudio, que teve na minha banca de doutorado, lá de Colômbia, ele foi aluno do Derrida, né? E já falava bastante sobre essa coisa de pós-estruturalismo, essa coisa desconstruída. Um professor que foi mentor do Cláudio, foi meu professor também na ciência da religião, também tinha sido aluno do Derrida. Aluno do Derrida, não. Ele estava na Colômbia quando o Derrida chegou lá. Um negócio assim muito doido. E o Marasquim é velho. E era um liturgista assim, todo pós-moderno, era um padre anglicano, ele. O Marasquim fazia umas maluquices, ele misturava fetiche sexual com religião, era doidinho, pancada. Mas o Marasquim ele trabalhava muito com essa coisa, né, dessa desestruturação. E ele falava para a gente o seguinte, que até o estruturalismo que veio demarcando a história humana até o período das guerras, ele se desmantela de uma tal forma que ele não tem como se organizar de novo. Por isso que a gente entra nesse pós-estruturalismo. E parece que o que eu percebo é que o Whitehead ele meio que previu isso, né? Ele foi meio profético quando ele está tentando pensar esse pensamento sistêmico, complexo, processual, orgânico. Ele está sendo meio profeta em relação aos desdobramentos que não que ele pensasse que isso fosse acontecer, mas ele se antecipa um pouquinho ao fornecer para a gente um jeito orgânico de pensar a vida, e que, de repente, se for ancorado, dá para a gente assim, uma espécie de fiel da balança nesse tempo onde tudo é muito relativo, tudo é muito bagunçado. Então, queria só compartilhar com vocês essa experiência, porque foi o Carlos Oswaldo, que me inseriu nos estudos de pós-modernidade de uma maneira muito convicta, e é nesse âmbito que eu me encontro com o Whitehead, né? No fim das contas. Parei. É isso, eu estava pensando, eu gosto dessa ideia de, como é que eu posso dizer, não jogar fora, inclusive debates epistemológicos, né, sobre verdade e falsidade, mas ao mesmo tempo expandindo, trazendo um recorte estético, tentando achar um meio termo, digamos assim, sem necessariamente a epistemologia devorar a estética, ou a estética devora a epistemologia, como faz o pós-estruturalismo. Aí, nesse sentido, lembra muito Latour, né? Lembra muito certas referências que a gente trabalha, eu, Fio, Gabriel, a gente tem um pouco... A gente trabalha muito na teoria social, que hoje é um grande desafio sobre como fazer teoria social em tempos, por exemplo, de negacionismo, ou como é que a gente pode, ao mesmo tempo, continuar questionando tudo que a gente questionava, mas sem acabar com a legitimidade de tudo ao redor, né? Ou seja, tem como fazer uma crítica sem, ao mesmo tempo, deslegitimar instituições, né? Então, fica mais ou menos o que é que vai fazer. Então, eu acho bem legal essa tentativa de... Inclusive, eu comecei a ler Adventures of Ideas, e que eu não tinha lido, né? Eu já tinha visto alguns comentários, alguns comentadores.
Então, eu acho que é um grande desafio. Eu sempre digo para os alunos isso. Eu falei, olha, já passou da hora do tempo de que ser inteligente é apontar falha, mostrar que as coisas são precárias. Isso é fácil. Eu digo para os alunos o tempo todo, né? Vocês têm um desafio que eu não tinha, né? Vocês, além de mostrar falhas, você tem que buscar um caminho. Não adianta dizer que ciência é ideologia, né? É preciso ciência, performance, ou seja lá o que for, não é o suficiente. Né? E aí eu falei para eles, vocês vão ter que se virar, eu vou ter que me virar, todo mundo vai ter que se virar no mundo que tá bem maluco. Né? Eu acho que essas leituras ajudam muito, inclusive, né, estão me ajudando. Acho que o Otávio mandou para mim um texto legal dele sobre teoria social, achei muito legal, né? Whitehead e a teoria social. E aí, sei lá, desde lá eu estou com esse interesse mesmo nesses estudos. Acho que vai me ajudar um bocado. É um autor que faz sentido, pelo menos para mim. Interessante que no o final do Aventuras das Ideias é sobre civilização, né? Que é uma coisa que está tão fora de moda, né? Porque justamente civilização foi associado com diversas coisas negativas, mas como diz Tiago, né? Será que é só apontar dedo, né? Falar mal, reclamar? Ou será que ainda há alguma coisa a ser aprendida com noções tipo verdade, beleza, ciência, comunidade, né? Que não seja apenas pela destruição pura, né? Destruição pela destruição, né? Eu tenho um texto de Gilles Deleuze, eu acho que é Conversações, que ele diz o seguinte: uma crítica sem uma síntese é ressentimento. Né? Esse gesto de só apontar falha sem colocar na lugar é um puro movimento ressentido. E às vezes a gente vê na teoria social aquilo que Stenger chama de uma espécie de ressentimento epistemológico, transforma o ressentimento em um material de fazer ciência. E isso não sai do lugar. Né? Isso, ao mesmo tempo, é um tipo de catarse, eu entendo. Né? O pessoal descarrega muita coisa, é conveniente, mas a longo prazo isso só cava um buraco. A gente fica só girando, né, em torno do próprio rabo. Fio mesmo, a gente ia para Tampinha tomar uma cerveja e só falava disso e de cada coisa bizarra que acontecia em ciências sociais lá né, Fio? Em PPGCS, no programa de pós-graduação, enfim. É muito assunto para discutir. Fala, Bianca, você colocou alguma coisa no chat aqui, mas às vezes a gente não consegue ler. Eu não, eu tô com a internet muito ruim aqui, eu tô na floresta. Dá para ouvir. Literalmente na floresta. Mas dá para ouvir. Dá para ouvir? Dá para ouvir a floresta? Não, dá para ouvir você bem. Não, não, eu só lembrei por acaso a gente estava lendo esse trecho hoje, coloquei ali um trecho do Massu, mas eu perdi grande parte da exposição, né, do contexto da obra. Então, na verdade, as coisas que eu penso que eu consegui articular, que eu acho que são interessantes, né, para mim, porque eu acho que tu falou um pouco nesse sentido quando tu te apresentou, né, Lília? Mas eu acho que esse fascínio pelo instrumento que a matemática oferece para explicar algumas forças de atração, repulsão, escolha, serialização, causa, consequência, beleza, etc., sem ter que tomar forma, ele se aproxima. Eu acho muito fascinante que isso está no início da obra dele, né? Então é esse fascínio pela beleza, mas é uma beleza das relações mesmo, né? Porque você, na formulação matemática, você não tem forma de nada, né? E eu vejo que nesse momento em que ele começa a escrever os princípios da educação, agora me esqueci, que é o panfletinho, e esse que você apresentou, que é, digamos assim, mais... tem um cunho de divulgação, de querer apresentar o próprio fascínio da linguagem matemática, é um momento que também se coincide
com o movimento ali da escola nova, né, de uma educação, de um processo de conhecer o mundo que vai, de certa forma, levar a uma função, né, a função de querer conhecer, de querer desvendar, de querer decodificar. Então, o princípio, a função da educação, né, que é o nome, desculpa, eu tô... Os fins da educação. Os fins da educação. Ele tem esse tom, né, mecanicista, apesar de ele ser super incrível e tal, e ter uma adoração pela poiesis da vida, ele tem um ranço do tipo de escola, né, e de valorização dos modos de saber que estavam predominantes naquele período, né. Então, eu acho bem curioso que depois ele vai cada vez se aproximando, e talvez por isso ele tenha esse estilo que é tão preocupado em dar voltas em torno das formas, né, que ele está descrevendo o tempo todo. Porque tem uma vontade de, através dessas formas, da descrição das formas, disso, né, da beleza, enfim, alcançar uma força relacional que está na frente do próprio pensamento dele, né? Então, ele não reifica, né, a experiência estética ou a experiência de contato entre as forças que estão em jogo, né? Enfim. Eu acho legal uma coisa que o Thiago falou, dessa coisa do apontar o dedo, né? Acho que se vocês forem explorar essa coisa da teoria social aí, a parte sociológica lá do advento, isso talvez seja bem pertinente. Eu trabalho com alguns movimentos afirmativos, né? Já há 20 anos. Um deles é a questão da diversidade de gênero, o outro é a questão racial, movimentos negros, e o outro é a questão de sustentabilidade e ecologia. Eu estou praticamente... Do movimento negro eu já desisti. Não consigo mais dialogar, porque ele virou isso tudo que você estava falando aí, essa coisa de apontar o erro dos outros, né? E nunca fazer essa observação para dentro de si e do modo como isso reverbera nas relações do nosso entorno. Quanto mais eu me aprofundei em Whitehead, menos eu consegui dialogar com o movimento negro, por exemplo. Estou, no momento, ainda em muito diálogo com o pessoal da diversidade, mas estou começando a ficar de saco cheio também. Eu não estou aguentando o modo como tudo é acusação do jeito do outro, do modo de pensar do outro. Nunca é uma ressignificação do seu próprio modo, uma reificação da sua própria existência, do seu processo dentro do sistema como um todo. E aí eu estou... Estava pensando isso ontem, acho que eu vou concentrar minha militância toda na de sustentabilidade, porque ela é menos complicada, porque pelo menos eu estou lutando por alguma coisa que vai salvar esse planeta, né? Que pretende-se que salve o planeta. Porque as relações estão muito complicadas e as pessoas não estão abrindo espaço para diálogo. Eu estava ouvindo um cara que é também um cantor aí, que é do nosso segmento lá, e um cara muito badalado, e ele foi criado na Alemanha, ele lida com essa questão de sustentabilidade desde que era criancinha. Ele falou assim: eu sempre tive a questão racial muito aguçada na minha cabeça, eu sempre dialoguei muito sobre isso, combati o racismo muito, mas eu não estou conseguindo dialogar mais. E acho que isso é um super desafio para a gente nesse momento, né? Porque tem lugares que estão asfixiantes. Eu acabei de escrever um artigo sobre violência de gênero em textos bíblicos. E aí eu pego um texto horroroso que tem lá na Bíblia, que é de uma mulher que foi estuprada a noite inteira. Depois ela foi deixada sendo morta na casa do seu anfitrião. E aí o marido dela, como se não bastasse, pega o corpo dela, retalha em 12 pedaços e envia um para cada estado. Olha o que fizeram com a minha mulher. E aí tem uma discussão enorme ali a respeito do quanto ele foi violento, quanto ele não foi, ele entregou a mulher para ser estuprada, não entregou, os caras extorquiram. Tem uma discussão imensa em cima daquilo dali. E aí eu me pego, de repente, fazendo aquele comentário, muito influenciado pela hermenêutica do processo, por causa do próprio Whitehead,
tentando ver que outras vozes tem naquele texto que não sejam a voz da Phyllis Treibel quando ela escreveu textos de terror lá em 1970 e pouco, e colocou toda a concentração desse texto na discussão: os homens são horríveis e as mulheres são vítimas. O que tem mais de ética relacional que você pode brotar, aflorar, evocar de um texto como esse, que não seja centrado? Aí eu peguei uma negona, que eu falo uma negona porque ela escreve dentro da perspectiva que a gente chama de mulherista, né, no Brasil, mas que era o womanist criado lá pela Alice Walker, né? E ela fala que não adianta a gente ficar pegando a discussão de gênero e limitar ao contraste hétero-homem, homem-mulher, porque existe a opressão feita entre mulheres e mulheres, entre homens e homens, entre gente gay e gente gay. Existem essas opressões nas éticas relacionais, elas precisam ser trazidas à tona. Eu sei que na hora que for publicado o artigo eu vou receber pedrada de tudo quanto é lado, mas justamente a hermenêutica do processo, com a tal da leitura de profundidade, que me estimula a ver essas coisas, porque tem muito mais naquela relação, inclusive o fato de que depois que receberam os pedaços do corpo da mulher, a nação inteira declarou uma guerra contra aquela cidade que tinha feito isso e pediram: traz os agressores para fora. Ninguém trouxe, eles queimaram a cidade, depois queimaram a tribo inteira. E aí você vê, é um processo de violência, que gera violência, claro, absurdo, mas ninguém parou para prestar atenção que em nenhum momento o feminicídio foi uma coisa aprovada ou lidada com parcimônia, ou com passividade. O feminicídio daquela mulher, brutal como foi, despertou uma guerra civil. Ele criou uma guerra civil e ninguém estava vendo isso, porque a discussão de gênero ficou muito focada nesse negócio do aponta o erro dali, aponta o erro dali, o pessoal não olhou processualmente o que estava acontecendo, né? Então, assim, são preocupações que eu tenho. Me preocupa demais o fato, por exemplo, da teoria social ela se sentir meio dona das discussões de gênero, porque a discussão de gênero tem que ser trazida para o campo das ciências duras, para as ciências da saúde, etc. O Alessandro, que é médico aí, sabe muito o quanto que da medicina hoje, medicina de gênero, né, tem interferência demais desse diálogo, e que, por causa da teoria social ter sentido a dona da discussão de gênero, a gente não está conseguindo trafegar no diálogo. Isso me preocupa pra caramba. E eu acho interessante, assim... acho que branco. Não, é porque acho que foi um pedacinho que eu perdi, né? Porque quando eu entrei, o Thiago já estava falando, eu não entendi a relação disso com como é que vocês chegaram nesse ponto. Não é que o Thiago estava falando... Você pode... Eu não entendi. Não, porque o Thiago estava falando um pouquinho sobre a questão da... Ele falou sobre uma coisa interessante, que ele estava vendo, que ele estava falando muito sobre essa questão da acusação do outro, né? do dedo em lixo. Ele estava falando dos desafios que os alunos têm. E aí eu peguei o gancho do que ele falou para falar das preocupações que eu tenho hoje. Isso. Entendi. Inclusive, saindo do debate não, eu estava em dúvida Não, eu não entendi se vocês tinham chegado a um problema da questão de gênero na obra do Whitehead, que me pareceu bastante estranho, apesar de a gente não saber exatamente o papel que a Maria tinha na vida dele. Não, fui eu. Mas eu estava em dúvida se tinha a ver com isso. Eu, com o meu campo de pesquisa, a partir da consideração que o Thiago fez de Whitehead na teoria social, que fiz essa consideração, fui eu que fiz essa inserção. E aí, antes de chegar nesse ponto, eu estava falando um pouco sobre o dilema do pós-estruturalismo na teoria social, né? De que muitas vezes é apresentado dentro da teoria social como uma espécie de saída inevitável, desde a década de 60 com a nova esquerda, mas não funciona mais. E aí eu estava sugerindo a ideia de que o Whitehead tenta encontrar uma espécie de meio termo sem necessariamente ceder a uma discussão epistemológica entre verdade e falsidade, né? Mas não abandonando também, trazendo uma espécie de união entre epistemologia e estética, sem deixar que uma necessariamente invada a outra. E hoje é o dilema da teoria social, onde encontrar meio termo, né? Que eu mesmo não sei. Eu trabalho com referências que tentam dar uma resposta, mas não é fácil, porque dentro da teoria social, vou te contar, é difícil. É cada vez mais difícil falar de certos temas. Né? Até quando a gente escreve artigos ou dá aula, a gente pensa 3, 4 vezes. Eu trabalho com uma coluna de um blog, né? Onde todo ensaio que eu publico... É claro, você pode dizer, não, ele gosta de provocar. Tá, tem esse lado também.
Só que, para além da minha provocação pessoal, a gente sempre fica pensando 3, 4 vezes antes de publicar alguma coisa, né? Porque a gente começa a perceber dentro da teoria social, diferente talvez da filosofia, que certos argumentos não são apenas argumentos ou conceitos dentro de uma tradição epistêmica, viram ferramentas práticas. Dentro da teoria social, você não critica ferramentas práticas, ferramentas mesmo de sobrevivência. Aí você começa a ver pessoas num nível de dependência psicológica enorme, com certas reflexões. Então você fica pensando, como é que eu vou entrar aqui? Né? E aí, mas ao mesmo tempo eu não posso dispensar as demandas de corpos reais, né? De sofrimentos reais. Eu também não posso dizer é besteira. Só que eu também não posso dizer é só isso, né? Eu não posso reduzir a discussão. Enfim, é interessante. Eu estou falando isso porque eu estava, antes de entrar na reunião, lendo a Adventures of Ideas, e aí ficou algumas coisas na cabeça. Enfim, vai ser uma discussão legal. Júlio, tem Júlio ali? Pois é, eu acho que eu levantei a mão. Não, mas pessoal, assim, uma coisa que eu estou sentindo falta, acho que porque talvez eu seja o elemento meio à margem aqui do grupo, que eu não conheço, acho que ninguém aqui, mas me parece que vocês já meio que se conhecem, né? E fiquei sentindo falta, assim, de uma espécie de apresentação de cada um e tal. Eu acho que, de repente, a gente podia não fazer isso agora, mas talvez deixar para próximo encontro, talvez, não sei. Mas Pode fazer agora. dizer... Pode, se quiser se apresentar, sinta-se Tá, beleza. Dá para fazer agora feliz. sim, é que a gente não lembrou disso. A gente não lembrou. Pode falar. Porque, enfim, então, já que eu levantei essa, né, eu que comece. Bom, meu nome é Júlio Bezerra. Eu sou professor do curso de audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu, enfim, não sou da área de filosofia, sou da área de cinema, mas desde o doutorado, pelo menos, eu venho procurado esse diálogo com a filosofia e a teoria do cinema, né? O meu doutorado é sobre um certo cinema contemporâneo e uma teoria de inspiração fenomenológica muito em voga no período logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas depois essa teoria de inspiração fenomenológica, bem como a própria fenomenologia, ela cai num período de ostracismo, né? Ela é jogada meio que para escanteio. E no campo do cinema ali, nos anos 90, há uma espécie de renascimento dessa teoria de inspiração fenomenológica, muito embalada por também um novo tipo de cinema que começa a surgir, sobretudo vindo da Ásia, né? E foi no doutorado que eu fiz lá na UF que, no final do doutorado, que eu descobri inicialmente o realismo especulativo e logo em seguida o Whitehead. Eu diria até que talvez o maior legado do realismo especulativo foi ter trazido o Whitehead à tona novamente, né? Porque me parece que eu não fui o único a chegar no Whitehead pela via do realismo especulativo, né? E acho que, enfim, me parece o Whitehead um autor muito mais interessante do que todos os autores do realismo especulativo, pelo menos até o momento. Eu gosto muito de muitos deles, mas e acho que isso passa muito também pelo que o Thiago estava falando, né? Que é uma coisa que eu vejo no realismo especulativo, vejo muito na teoria do cinema também, que essa espécie de modo de teoria dedo em riste, né? Assim, para você levantar uma ideia é preciso deslegitimar outra, né? Um modo oposicionista de fazer teoria, né? Isso é aquilo que me parece não funcionar assim. E isso foi uma coisa que me deixou muito apaixonado na leitura do Whitehead, assim, que é essa ideia de que essas bifurcações, essas dicotomias, esses dualismos, eles são o maior perigo de qualquer pensamento, me parece, né? Seja em que área for, assim. E, enfim, eu acho o cinema, isso é uma coisa para a gente falar mais à frente, quando a oportunidade vier, mas o cinema me parece, né, uma arte que ela é uma arte de quebrar dualismos, dicotomias, né, que ela é muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas enfim, depois eu volto ao assunto.
Essa chegada pelo realismo especulativo tem acontecido muito, né? O pessoal está lendo essas novas filosofias da natureza, né? Pensando, mesmo a Donna Haraway, né? A Catarina Malabou, pensando o próprio Hamilton Grant, o Chaviro, né? Vários deles trazendo. Mas sempre que essa é a porta de entrada, eu sempre gosto de fazer uma pequena observação de que o Whitehead talvez, e o próprio Latour, né? O Tiago talvez concorde comigo, não sei, porque o Tiago é uma pessoa defensora do vitalismo, né, Tiago? Mas o Latour e o Whitehead, eles não são tão, né, da filosofia do grande tornar-se o tempo todo, né? Porque os escritos deles têm muito sobre estabilidade também, né? E isso aqui é interessante, ele fala sobre mudança, sobre estabilidade, sobre satisfação, né? Isso foi uma coisa que eu trabalhei no meu doutorado, que eu achei muito emocionante, que é a teoria da satisfação do Whitehead, né? De como que as entidades chegam a uma satisfação, um contentamento, sabe? Então, apesar de ser um filósofo que é associado ao nome de filosofia do processo, né? Processo é uma das 45 categorias, né? Do sistema dele, né? E é obviamente uma muito importante, mas ele está falando também de estabilidade, né? Ele também está falando, e é uma estabilidade ecológica, né? Como disse Lili aí, vai focar na sustentabilidade, porque ecologia não quer dizer que está tudo pausado, né? Estabilidade não é o estático, né? É a estabilidade de produção de formas de contentamento, formas de mudança, formas de contrastes, né? Que ele gosta de usar a expressão. Mas o Whitehead com cinema achei bacana, achei muito legal. Quero ver o que vai dar isso aí. Apresentação, tem mais alguém que quer se apresentar, quer falar o que faz da vida, o que Acho que a gente pode fazer esse círculozinho, né? Então, para a gente ajudar o Júlio aí. É porque o pessoal, Júlio, foi assim. Em 2019 teve a conferência do Whitehead aqui em Brasília, né? Aí, quando a gente foi a primeira vez para lá, a gente acabou se conhecendo pessoalmente, alguns que a gente só conhecia de nome. Foi lá que eu conheci o Otávio pessoalmente, mas já tramitava com ele por e-mail, alguma coisa assim. Aí conheci também a Bianca lá na conferência. Aí a gente sai dessa conferência com essa ideia de que vamos começar a efetivar o grupo de pesquisa objetivamente. Consegui fazer os trâmites lá na UFRJ, a gente conseguiu sediar o grupo de pesquisa por lá, está lá inscrito no CNPq, a gente foi convidando as pessoas para virem para o grupo de pesquisa. Aí a gente foi começando a conhecer pessoas que conheciam as pessoas que estavam no grupo. Então, aí vem o Tiago, vem o Fio, depois vem o Gabriel, e assim vai juntando. E vem o Alessandro, que também estava inscrito na conferência lá, mas a gente não chegou a conhecer. E a gente foi, assim, o indicado, né, o amigo do meu amigo mandou colocar esse cara aqui, e a gente acabou se conhecendo um pouquinho, mas a gente também não conhece exatamente, né, tudo que a gente faz. Então, eu sou da História das Ciências, né, da UFRJ, acabei meu doutorado lá, mas eu tenho formação em teologia, eu tenho formação em ciência da religião. A teologia e a ciência da religião, com a qual eu lido, que é essa área exegética, foi que me apresentou Whitehead, porque em 2011 eu fui convidada pelo pessoal do Centro de Estudos Processuais na Califórnia para participar de um colóquio lá na Califórnia sobre anti-imperialismo. O pessoal americano falando sobre anti-imperialismo é um negócio bem interessante, né? Minimamente curioso. Lugar de fala! Minimamente curioso isso vai ser. E aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei esses velhinhos. O mais curioso é que era no Centro de Teologia, né? O imperialismo do rei do império todo, né? Assim, mas o que foi mais legal disso tudo é que você, quando conhece bem os Estados Unidos, não era o meu caso, foi a minha primeira vez, eu descobri uma diferença absurda entre Estados Unidos do leste e do oeste, né? E eu vi que a minha tradição religiosa ela é fundada pela galera do leste, mas eu estava conhecendo um oeste, que era a Criativa Califórnia, com São Francisco, com essa pancadaiada de alternativas e questões muito mais pungentes que o pessoal do leste nem toca, né? E aí chego ali naquele centro de estudos teológicos, onde está o Centro de Estudos Processuais, e vejo um carinha como John Cobb, com aquela cabecinha dele maravilhosa,
Aí eu me encanto, né? Eu fico assim, gente, não é possível que tenha isso aqui nesse país que eu nunca quis conhecer, só vim aqui porque pagaram minhas despesas, eu odeio esse país, eu detesto os Estados Unidos. E aí eu me apaixono, eles me introduzem o Whitehead, eu fico assim, nossa, tem um sistema de pensamento assim. Aí comecei a ficar obcecada pelo cara. E aí, batendo de porta em porta para fazer o doutorado no Brasil, em 2011, não tinha ninguém que orientava a pesquisa de Whitehead, não tinha praticamente ninguém. E fico lá peregrinando na educação, na própria filosofia, na antropologia, e ninguém está a fim de pegar minha orientação e dar o processo seletivo do doutorado, até que eu me tornei professora da UFRJ, e quando eu me tornei professora lá, eu fui lecionar na engenharia, né, porque eu sou administradora. E ali na engenharia eu comecei a lidar com um problema concreto, que era de aprovações em massa de matemática, os 3 primeiros ciclos de cálculo e matemática na engenharia. E eu falei assim, Whitehead tem resposta para essa bagaça aqui. E aí comecei a estimulá-los a colocar um pouquinho de Whitehead na educação matemática deles lá. Aí, por conta disso, eu caí no doutorado no HCTF, fui apresentada ao doutorado no HCTF por causa de ser professora na engenharia. Na verdade, foi um aluno meu que era filho de um professor da HCTF. E ali eu descubro que já tinha tido umas 2 outras pessoas que já tinham pesquisado Whitehead, em História da Ciência. Aí fico, e hoje o programa do HCTF é um programa muito carinhoso, muito precioso para a gente, porque ele endossa tudo que a gente faz, e aí acaba que eles já abriram portas para a gente apresentar mesas sobre o Whitehead lá, onde o Tiago, o Fio, o Otávio, eu, o Rafael também participaram, Bianca também. Então, é um programa assim, que nos trata com muito acolhimento, né? E deixa a gente muito livre. A gente tem ali no grupo de pesquisa, a professora Priscila e a professora Mária são professores do programa, né? Então, basicamente é isso. Eu tenho uma empresa de educação que apresenta muitas possibilidades de vocês darem cursos aqui. O Otávio está se esbaldando lá, a Gabriel também já usou. E a gente está aí, trabalhando. Essa é a minha breve apresentação. Quem quer falar mais? Hoje eu estou de secretário, estou de MC. Alguém quer fazer a apresentação? É legal se apresentar. Eu vou fazer chamada, tá? Ó, Faz Alessandro, chamada, Otávio, porque teu troço está ficando Alessandro, isso aí. fale. Presente. Eu acho que a gente não precisa ser muito... não precisa ser muito extenso, até porque a gente vai se conhecendo mesmo na hora que a gente começar a ler junto, né? Não tem jeito. Mas é que o pessoal vai ter acesso à gravação e muita gente não conhece a gente, né? Entrou no grupo depois. Isso é legal. Mesmo que falar sumariamente de onde é. Não, eu acho que dá para fazer, mas... Pode ir? É isso, eu peguei o doutorado em Ciências Sociais no ano passado. Na UFBA, eu trabalho com teoria social desde sempre. Comecei a entrar numa proximidade com o realismo especulativo, principalmente ontologia orientada a objeto, nos últimos 3 anos, mais ou menos, né? E hoje, inclusive, tudo que eu faço acaba girando em torno disso. Inclusive, o projeto que eu estou tocando recentemente, que é uma adaptação da minha tese de doutorado, envolve uma teoria social orientada a objetos, né? Que eu estou pensando em expandir. Tem muito a ver com Whitehead também, eu conheci de maneira indireta, né? De vez em quando eu ouvia falar no Exos, né, que é um grupo lá da UFBA, que Fio faz parte. A gente de vez em quando comentava, mas eu nunca entrei, né? Nem lembro se a gente discutiu alguma coisa a respeito dele durante a graduação, o mestrado, mas enfim, eu estou bem empolgado. Hoje eu sou professor substituto da UFBA, não trabalho diretamente nas aulas com Whitehead, principalmente pela dificuldade, né? Não vou apresentar ele logo de cara para alunos que acabaram de chegar, inclusive são alunos que estão entrando no primeiro semestre agora. Então, eu tenho pena deles, né? Então, eu tento diluir um pouco com algumas outras referências, mas ele sempre está presente. Então, é isso. Nos últimos tempos, eu estou cada vez mais mergulhando, né? Minha pesquisa está expandindo cada vez mais e a chance de, inclusive, estar aqui, né, com vocês, discutindo esses temas, para mim vai ser incrível, porque é isso que eu estou migrando na minha carreira de pesquisa nesses tempos também.
Alessandro, quer Posso falar? falar, né? Sim. Então, obrigado, Otávio. Eu sou o Alessandro, né? Eu moro em São Paulo, sou mineiro, mas já moro em São Paulo há bastante tempo, né? Minha formação aqui, minha formação inicial foi na área de medicina, né? Hoje eu atuo no Instituto Câncer do Estado de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, sou professor e pesquisador do Departamento de Oncologia, né? Então, fico numa outra ponta da história aí, muito pesquisando coisa aplicada, tecnologia, né? Mais diretamente ligado às discussões na área de oncologia, que são muito biológicas, né? É biologia molecular, é genética, o paradigma oncológico é muito em torno disso, né? Mas sempre tive muito interesse na área de subjetividade também, né? Fiz outras formações e atuo na clínica há muito tempo também, e muito ligado a Deleuze, principalmente, a esquizoanálise, a esse tipo de abordagem, né, em saúde mental. A minha esposa é psiquiatra também, então a gente acaba trabalhando junto, né? E fui conhecendo coisas ligadas a esse tipo de pensamento próximas. Whitehead acabou sendo um desses que em algum momento, em algum projeto, de forma muito pontual e específica, acabou me ajudando, por exemplo, em projetos, por exemplo, que a gente tinha discussões em biologia de tumores, né? O Whitehead ajudou muito num grupo de biofilosofia que a gente teve em um determinado momento lá dentro do departamento. Alguns colegas também que eram de bioinformática, tinham colegas que eram de biologia conceitual, e foi muito útil conhecer o Whitehead. Também incorporação de tecnologia, eu trabalho com muitos projetos de avaliação de tecnologias para tratamento oncológico, para incorporação, principalmente do Sistema Único de Saúde, né, e as lógicas de incorporação que são usados, os métodos também. Teve muita coisa que o Whitehead inspirou, lógicas, por exemplo, lógicas não clássicas, como lógicas paraconsistentes, lógicas fuzzy, a gente usou em projetos. O Whitehead trazia um respiro ali para pensar essas coisas, não só do ponto de vista da técnica, né? Então foi muito legal. E mais recentemente até em exploração de consciência, né? Uma das linhas do departamento lá são inovações de tratamento. Eu estou mais diretamente ligado com inovações em terapia psicodélica, né? Então, terapias assistidas por psicodélicos. Então, a exploração de alteração de consciência, estados modificados de consciência, eu acho que tem muita coisa ali que dá para explorar, e talvez nesse momento, talvez seja o que mais me interessa, o que mais me move, né? Então, eu estou muito feliz assim, de ouvir esse diálogo, esses desafios que estão apontando na ciência, muito do campo das humanidades, que é coisa que dificilmente eu tenho naquele ecossistema ali onde eu estou inserido, né? Então, eu fico, às vezes, tendo que fazer essas incursões por fora. Queria ter estado lá na conferência que teve em Brasília, mas não foi possível, eu tive que cancelar na última hora, ia fazer uma apresentação que já tinha um pouco uma interseção com o que eu estou estudando lá agora, com práticas não, vamos dizer, domesticadas e tecnologicamente apropriadas de terapêutica, por exemplo, que a gente está explorando junto com os coletivos. Então, estou muito feliz, com grande expectativa no grupo, para poder ver junto e trocar muitas referências com vocês. Nossa, você Obrigado. tem muita figurinha para trocar com a Mayra, que é a professora coordenadora lá da UCTEP, porque a Mayra ela é bióloga de neurociências, né? Então, Poxa, que legal. E ela trabalha com lógica fúsica, com um monte de coisas assim, muito bacanas. Vocês têm muita troca para fazer. Maravilha. Posso ir? Estão me ouvindo? Tá picando um pouco. Fala aí alguma coisa. Estão me ouvindo agora? O áudio está meio abafado, mas dá para ouvir. Tá com delay, mas dá para a gente te ouvir. Dá, né? Deixa eu tentar assistir. Está me ouvindo melhor agora ou piorou? Está melhor, Gabriel. Está do mesmo jeito. Pode falar. Bom, é o seguinte, eu sou da UFPE, aqui em Pernambuco,
Eu estou no doutorado em antropologia, eu tenho uma formação em sociologia, e trabalho com Latour desde a graduação, e eu falo isso porque remete, foi isso que me levou a Lightroom. E atualmente eu trabalho com uma etnografia, né, em ambientes digitais sobre a pandemia do coronavírus aqui em Olinda, e eu utilizo justamente, né, os modos de existência do Latour para trabalhar com uma etnografia digital sobre a pandemia. Então, assim, tudo que assim eu leio, né, enquanto estavam comentando aqui, estava justamente vendo as passagens que eu marquei sobre White, né, nos modos de existência, em Deleuze também. E, enfim, a minha expectativa com o grupo, desde o começo, foi saber assim, olha, eu gosto de pragmatistas, fazem sempre alusão a Whitehead, por exemplo, Stengers, né, trabalha, né, com Whitehead e tal. Aí eu falei, ó, uma hora eu vou ter que ler esse cara, né? E aí tive a oportunidade de encontrar esse grupo, né? E aí minha expectativa é essa, né? De finalmente começaram, né, as reuniões, né? Eu estou com o livro aqui, e é isso, é só realmente aprender, né? Depois, né? Já está terminando agora o doutorado, esse meu último ano, mas começar a leitura para ver por que esse cara chama tanta atenção, né? Quem mais quer se apresentar? Só falta o Fio. Tu fala? Tá. Meu nome é Fio. Eu fiz minha primeira graduação em música, estudando clarinete, regência, isso lá na Austrália. Aí eu fiz uma segunda graduação, também lá na Austrália, em literatura e teoria, a gente chama lá teoria social. Eu acho que é um pouco diferente aqui. Aí eu fiz meu mestrado aqui na UFBA mesmo. Minha dissertação foi sobre um compositor, Walter Smetak, que também era gringo, que se radicou aqui, finalmente aqui na Bahia, e era professor da UFBA. Aí foi meio sobre a cosmologia da música dele. Aí eu comecei o doutorado agora em 2016, aqui na UFBA também. E minha tese é sobre a sociologia de Gabriel Tarde, mas investigando especificamente a dimensão da neurociência, ou como a neurociência pode assim informar o entendimento da sociologia dele. Em Tarde, ele tem essa ideia que a imitação na sociedade é um tipo de, ele chama de interação intercerebral à distância, e ele extrapola um pouco a partir da física da época. Aí eu estou trabalhando com algumas ideias de Antônio Damasio, a concepção da evolução da consciência a partir de processos homeostáticos, isso no terceiro capítulo. Aí eu trabalho um pouco com um antropólogo evolucionista chamado de Michael Tomasello, que ele tem essa concepção da singularização da cognição humana a partir de processos colaborativos que exigem a formação de estruturas recursivas no contexto da colaboração, que eu estou trabalhando a partir dessa concepção de imitação imitação e repetição, como funciona na sociologia de Tarde, mostrando como essas estruturas recursivas geram processos criativos sociais mais largos. Aí, finalmente, eu estou tentando inserir tudo isso uma concepção cosmológica evolucionária, como Peirce trabalha essa concepção, que Peirce tem essa ideia da emergência de leis, que leis seriam uma propriedade emergente da realidade. Aí, minha tese é mais ou menos isso, mas quanto a Whitehead, eu li os livros dele, eu fiquei bem empolgado. Eu acabei escrevendo um texto, um artigo que eu apresentei no meu grupo de pesquisa, que foi uma tentativa minha de fazer uma síntese da experiência de ler os livros dele, que eu li a partir daquele An Inquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge, e até como é? Aventura de Ideias. É isso? É.
Aí eu fiz esse artigo que eu apresentei. Eu também tentei escrever um artigo comparando as concepções da matemática em Deleuze e Whitehead e como isso emerge a partir da investigação que eles fazem da relação em Hume. Aí eu também escrevi esse artigo. Mas, na verdade, eu quase terminei, mas é isso. Meu interesse, mais ou menos. Só a Bianca, né, Bianca? Se apresenta aí. Eu estou bem pianino hoje, porque eu tô realmente com uma cota de internet bem curta aqui. Eu estou numa residência, então, bom, eu sou a Branca ou a Bianca. Eu cheguei em Whitehead em 2006. Eu sou artista da cena. E quando eu cheguei no Canadá em 2006 para fazer o doutorado, a minha orientadora era um momento, né, em que o Whitehead, de certa forma, começou a sair dessa bolha, tanto acho que da matemática quanto da teologia, ia ser chamado para as conversas no campo das artes por uma razão muito simples, né, eu acho, na minha concepção. Uma série de aspectos da experiência estética que foram intensificados com com a arte e tecnologia não tinham vocabulário para serem descritos, nem no discurso crítico, nem no âmbito pedagógico da pedagogia dos processos de criação, né, nas escolas, enfim, baseado na linguagem, enfim, na filosofia principalmente fenomenológica ou dos departamentos de teoria da comunicação, né? Então, esse movimento, que acho que a Stenger acaba sendo uma das timoneiras, né, de lançar à luz a obra do Whitehead para compreender modos de falar sobre a experiência, eu sinto que ele foi muito impulsionado pelo movimento de arte e tecnologia, artes participativas, artes relacionais que envolviam processos menos determinados, né? Então, eu acabei fazendo meu doutorado, que era sobre improvisação, processo de colaboração, não tem nada a ver com arte e tecnologia, eu sou da área da dança, né? E desde então venho estudando a obra do Whitehead, trabalho com um grupo bem ativo, né, aqui do Canadá, que é onde eu estou agora fazendo um período de curso de pesquisa, que escreve, né, sobre o Whitehead, principalmente através do Whitehead, sobre fenômenos, práticas e processos artísticos. Eu, pessoalmente, tenho cada vez mais me interessado por compreender como que o vocabulário e a obra dele nos permitem entender o que é uma pedagogia da percepção, que, para mim, é o que eu tenho pesquisado nos últimos 4 anos, né? E é isso. Enfim, brevemente. Acho que é isso, né, pessoal? São 18 horas, a gente estava aqui na nossa horinha combinada, que a gente ia fazer os nossos encontros das 16 às 18, né, trazer um pouquinho, mas a gente conseguiu fechar dentro do tempo. E aí estamos com a nossa agenda lá no programa, né? Eu vou fazer o seguinte, aquele nosso diretório do Drive, que está lá, na descrição do grupo do WhatsApp, acho que eu posso socializar lá o meu texto. Quer dizer, tem uma pasta lá dentro que é só sobre pesquisa. Eu acho que a gente tem que carregar a pesquisa do Otávio, a minha, a do próprio Tiago. Na medida que a gente for defendendo, é importante ter elas lá para a gente poder, né, fazer acesso. E também as pesquisas da Bianca, e aquele repositório lá é para isso mesmo, para a gente ter acesso aos Júlio, né, o pessoal que está falando sobre o Whitehead aí, que o Alessandro, os trabalhos que você tem escrito, lança lá para cima, para a gente poder usar também, né? Se autorreferenciar, né? Enquanto membros do grupo,
nos nossos próprios trabalhos. Acho que isso é super importante. E aí vou também deixar essa apresentação de slide rapidinha lá, mas no meu texto de tese, essa apresentação que eu fiz hoje é basicamente o primeiro capítulo inteiro, tá? Muito compactada, mas está lá. E aí, se vocês precisarem ter essa referência, eu vou carregar o texto na íntegra lá e vocês ficam à vontade. Tá bom? Podemos encerrar aqui, né? Pode ser. Então,